E então, assim, participar desses eventos, isso é muito importante. Aí eu estava vendo o que eles chamam, né, dessa transição energética. E aí eu vi, se você entrar com esse termo transição energética na internet, você já vê que isso é um termo muito batido, que é o quê? É o planeta, todo mundo trabalhando para reduzir essa questão do carbono, para trabalhar, né, com tecnologias de baixo carbono. O que são tecnologias de baixo carbono? São aquelas tecnologias que emitem pouco CO2. Por exemplo, carro elétrico é baixo carbono, mas mesmo assim, para fazer uma bateria, você gasta combustível para fazer a bateria. Então, isso tudo é computado. Tem a história de poluir tanto quanto o meio ambiente para extrair lítio, né? Tem uma história aí que o pessoal conta que o lítio está no fundo dos oceanos. E aí, será que compensa minerar fundo de oceano para tirar lítio, para Pois fazer carro é. e bateria? Então, por exemplo, energia solar. Então, assim, tem muita coisa que depois a gente pode fazer uns debates, sabe? Estava pensando que depois que a gente fizer andar um pouco, vocês entrarem um pouco de férias, eu vou passar uns temas para vocês, tipo de dupla, assim, tipo debate mesmo para a gente fazer aqui, para vocês começarem a abrir a cabeça de vocês, né? Mas é bem interessante essa questão. Então, vai ser discutido isso, né? O que que cada país está fazendo, o que que o Brasil está fazendo, né? E então essa questão de reduzir o carbono. Nós no Brasil, nós já temos praticamente uma transição energética, porque a vida inteira a gente usa energia limpa, né? A gente não usa carvão mineral, porque nós nem temos carvão. Nosso carvão mineral é horrível, né? Então a gente usa a parte hidrelétrica, porque a gente tem muito rio, né? Porque tem muita queda, né, de cachoeira, área muito grande, né? Então foram criadas essas alternativas, ou parte do biocombustível. Então tudo isso é bem relevante. Agora o que eu acho interessante, porque assim, se você assistiu a palestra do ai meu Deus, da ANP, como é que chama? Do Eduardo, né? Do Eduardo Torres, que foi essa semana, né? No final. Você vai ver que ele fala muito em petróleo e gás. Ele não fala quase em biocombustível. Vocês notaram isso? Vocês repararam isso? O tanto que ele fala petróleo e gás, setor de petróleo e gás, setor de petróleo e gás. Mas Uhum. a Agência Nacional de Petróleo é petróleo, gás e biocombustíveis. O nosso programa, a gente trabalha com biocombustíveis. Na nossa primeira versão, a gente trabalhava com combustível fóssil. No título tinha combustível fóssil e biocombustível, né? Depois eu tirei a parte do fóssil. Por quê? Porque toda vez que você vai falar de biocombustível, você tem que falar no fóssil. Também a gente tem que saber o fóssil, porque não adianta, nós não temos etanol puro, a gente usa etanol com gasolina, biodiesel puro, biodiesel, entendeu? Então tá focado. E outra coisa que eu estava lendo ontem à noite, que eu estava vendo, assim, que as empresas de petróleo estão percebendo que elas não vão ter futuro para sempre, não. Então, elas começam a já ter projetos. Eu estava vendo que a Shell vai ter investir muito em biocombustível, muitos projetos em biocombustível. Inclusive, até uma pessoa de um grupo que eu participo, da SAE, estava me falando, né, da gente trabalhar com a Shell. Perguntou se eu tinha projeto com a Shell e tal. Então, é uma coisa interessante até para a gente buscar a diretoria, apresentar o laboratório, apresentar os projetos, né? Tem até uma menina, Vânia, que teve naquela reunião do CO2 que a Sim. gente participou, uma menina da Shell. Eu tenho ela até no LinkedIn. Se você depois quiser, eu posso tentar fazer contato. Pois é, eu acho que seria legal o Henrique falar com ela, olha, eu estou sabendo que a Shell está interessada em biocombustíveis, eu queria divulgar o laboratório, né, que a gente está participando, oferecer para projetos. Por quê? Porque eles podem enviar projetos interessantes para a gente desenvolver, né? Sim, fazer Mas então, contato. então é isso, gente, é só assim um bate-papo inicial aqui que a gente está conversando, né, e a gente vai divulgar isso para vocês, né?
o nosso laboratório, ele realmente tem sido uma referência, né, nessa parte de pesquisa, principalmente desses. Eu acho que o convite veio muito por causa da nossa produção nessa área de biohidrocarbonetos, a nossa pesquisa, nosso reconhecimento. E esse reconhecimento, ele veio até recentemente, que a Cris, que é a menina que vai fazer a palestra da semana que vem, ela recebeu agora, né, recentemente, tem uma semana, eu acho que saiu o resultado, que ela recebeu a menção honrosa da CAPES, como a melhor tese tá entre não é a melhor, mas está entre as melhores na área de química, né, de 2020, né? Isso não, 2019, sei lá, do Isso. ano lá. Não sei. O prêmio é desse ano, 2020. 2020. Então é a tese destaque, é uma dos destaques. Ela não tirou o primeiro lugar, mas tirou a menção honrosa. Né? Isso em nível nacional é muito bom, né, para gente. Então é isso. Eu vou agora compartilhar então aqui minha tela para eu pegar aqui meus slides, porque eu vou usar, gente, um conjunto aqui de slides que eu usei para fazer uma palestra tem talvez 15 dias, num evento que teve no Paraná. O pessoal do Paraná, da Universidade Federal lá do Paraná, o pessoal de Curitiba me convidou, eles estavam tendo um evento de química, e eu dei essa palestra lá. Então, eu vou... Nossa, eu tenho que desligar isso aqui, pera só um minutinho, gente, peraí. Alô? Eu vou desligar, tá, gente? Vocês desculpem aqui. É porque eu também sou super curiosa, porque vem assim uns números super doidos. Esse agora é o número assim que estava. Porque às vezes é ligação internacional, mas eu vou desligar, porque eu não vou ficar ouvindo o telefone. Tá? Então, nós vamos falar sobre essas tecnologias, é mais um overview, assim, uma revisão geral, né, sobre os combustíveis. Né? O primeiro slide é aquele, sempre quando vai falar de biocombustíveis, a gente fala das mudanças climáticas, né? Dos problemas, então, com os combustíveis fósseis, que é a nossa base, nós estamos, né, na base tecnológica fóssil, fazendo a migração para o baixo carbono. Né? Então, nós estamos mudando, vocês estão presenciando a mudança de modelo energético do planeta. Nós estamos fazendo essa mudança. E vocês estão sendo convidados a colaborar nisso aí, com os projetos de pesquisa de vocês. Não é? Por quê? Né? Porque há a previsão de que o petróleo não vai conseguir, né, sustentar todo o desenvolvimento, prover toda a energia necessária ao planeta. Tem a questão da estabilidade de preço, uma hora você está com o preço de $100 o barril, outra hora está $20 o barril, $30. Então, isso é muito complicado, porque bagunça muito toda a questão da economia global. Tem os problemas ambientais, já está mais que comprovado, né, que com a queima dos combustíveis fósseis, todo aquele carbono que estava adormecido embaixo da Terra por milhões de anos, ele é em curto espaço de tempo colocado no planeta, né? Então, você tem o gases do efeito estufa destacando o CO2, né, que traz problemas ambientais assim, relevantes. E essa emissão de gás de efeito estufa tem trazido o aquecimento global, né? Já visto assim, as temperaturas muito altas ou muito baixas, muito extremas, né? Quase indesejáveis mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas, elas têm afetado muito o custo, né, dos processos. Então, não é papo furado. As empresas têm prejuízos, né? E hoje, as empresas de grande importância mundial, gente, todos estão comprometidos com o baixo carbono. Essa loucura que a gente vive hoje do nosso atual governo e do governo dos Estados Unidos, e são pontos fora da curva, né? São posturas que estão desconectadas com a realidade do planeta.
né? Existe um compromisso, principalmente da China, da Europa, Alemanha, França, todos os grandes países, economias, não é? E o Brasil também, que sempre foi um líder, né? Teve uma liderança mundial. E aí, quando o pessoal começou a perceber que o aquecimento global iria acabar com o planeta, que a gente ia ter problemas muito sérios nas próximas gerações, né? Então, eles começaram a buscar as alternativas. E aí veio a história, vamos botar o hidrogênio, né, o carro elétrico, etc., energia das marés, mas no curto prazo, o que já estava pronto? Eles olharam, quem tem? A Europa tem a Alemanha, que tinha o biodiesel, e no Brasil tinha o etanol. Então, no curto prazo, os Estados Unidos, eles vieram aqui, copiaram o nosso modelo de etanol, né? Inclusive, quem no NEREL, né, que é o National Renewable Energy Laboratory dos Estados Unidos, lá dos Estados Unidos, eles era coordenado por uma brasileira, Helena Schum, que era professora da USP e foi para lá, conheço, já tive vários eventos com ela. Ela veio, copiou tudo e mandou e botou lá nos Estados Unidos. Então, a produção de etanol dos Estados Unidos é cópia do Brasil. Só que, como eles não têm como plantar cana, eles fizeram com o milho, né? Depois nós vamos ver que o nosso modelo é muito melhor. Isso aí é um outro tema de estudo, tá? Então, a gente viu, né, esse slide aqui mostra, né, que nós, então, no médio e curto prazo, que tínhamos para o momento era o Brasil dando certo com o etanol, vamos copiar, era lá nos Estados Unidos dando certo com o biodiesel, então vamos copiar. Porque aí o etanol já substituiria a gasolina, né? E o diesel seria o biodiesel. E aí, gente, então, tem várias reuniões, né? Em 2015 teve a COP21 em Paris, que foi a última de relevância, né? Onde o Brasil, então, assume, né? Ele tem, então, um compromisso, né, na Convenção do Clima. Vários países são signatários, inclusive o Brasil, né? E eles se comprometem, então, a limitar o aumento da temperatura global em até 2 graus. Nós vamos fazer, né, foram feitos contas, nós não queremos que aumente, porque a temperatura está só aumentando, né? E aí o compromisso brasileiro, a gente chama de NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada. Essa sigla está em inglês, né? Mas em português é contribuição nacionalmente determinada. Qual que é a contribuição nacional determinada para a redução, né? Então, o Brasil resolve aumentar a participação da bioenergia ainda mais. Então, a gente ainda tem para casas, né, para aumentar, né, para melhorar a nossa matriz energética, né, para 18% até 2030. Isso significa, né, que nós temos que reduzir 37% das emissões de carbono até 2025. Né, nós estamos em 2020, então nós temos que reduzir isso aqui. E nós temos que reduzir até 43% as emissões de carbono em 2030. Tá? Então, eu tenho 10 anos aqui para atingir isso, são compromissos assinados, né? E reduzir em relação a quem? A base 2005, onde foram feitos os estudos, tá? Então, o Brasil tem equipes, tem o ministério. Então, por isso que a gente fica achando tudo muito confuso, né? Com esse novo governo, essa postura completamente diferente de tudo que foi alinhado em nome do país lá fora, né? E se você pensa em biocombustíveis, né? O que são biocombustíveis? De um modo geral, né, por definição da própria Agência Nacional de Petróleo, são combustíveis derivados de biomassa renovável, que pode substituir parcial ou totalmente os combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outros tipos de geração de energia. Então, biomassa pode ser planta e pode ser animal, né? Renovável é porque tem um ciclo, né? Que num curto espaço de tempo, onde eu consigo, diferentemente do fóssil, que é não renovável, por quê? Porque no fóssil, toda a biomassa ficou presa milhões e milhões de anos embaixo da Terra, né?
A gente gostaria de ressaltar, né, que os biocombustíveis, eles são relevantes. Um ponto muito importante é a segurança energética, né? Quer dizer, o país que tem terra e que tem tecnologia para produzir biocombustíveis, ele está feito. Porque se ele precisa mais, ele planta, né? Diferentemente daquele país que não tem terra, que não tem biocombustível. Muitas guerras no mundo, né, são oriundas de disputas por causa do petróleo. Então, só aqueles caras que têm né, no Golfo Pérsico, Estados Unidos, né, Rússia, por exemplo, né, que tinham os grandes poços de petróleo, então eles se degladiavam e eles tinham o poder. Agora, o biocombustível, não. Eu planto o quanto eu preciso. Né? Isso é muito legal. Né? Eles são ambientalmente corretos devido a esse caráter renovável. Né? Então, todo o CO2 que é emitido durante a queima, ele é reabsorvido na fotossíntese. Então, eu tenho um ciclo fechado de carbono. Também, os derivados, as biomassas... desculpa, gente. A biomassa é isento de enxofre, né? Então, isso é muito importante, porque o enxofre, quando queimado, né, você faz a redução de emissão de SOx, que leva à chuva ácida, e também são principalmente venenos catalisadores, né? E eles são, então, a gente pode usar resíduos, né, gente? Que é legal, porque você pode usar todo tipo de lixo, você pode converter, então tem um reuso, né? Recirculando toda a parte de energia, né? Uma coisa legal é que no Brasil a gente tem etanol na gasolina, e esse etanol, gente, quando ele foi colocado na gasolina, ele substituiu uma coisa que existia na gasolina, que era o chumbo tetretila, que era um antidetonante muito tóxico, né? Então, aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente não precisa usar o chumbo tetretila. A gente tem também a história de termos geração de emprego e renda no campo, né? Em áreas carentes, muitas vezes, por exemplo, você pode, né? Eu vejo que o Brasil tinha que ter mais políticas de plantio de biomassa, né? Igual, por exemplo, norte de Minas. A gente poderia ter plantio de macaúba, de palmeiras, que são nativas, né? Tem algumas poucos trabalhos, mas a gente poderia ter muito mais. A gente poderia ter mais, né? Redução do êxodo rural. O que é êxodo rural? É o pessoal da roça que quer vir para a cidade. Todo mundo da roça, do interior, tem aquele sonho da capital. Vem atrás de quê? De emprego. Mas se você tivesse emprego no campo, indústrias no campo, atividades agrícolas, você não teria esse êxodo, né? E aí você teria menos criminalidade, porque muitas vezes vem para assentamentos, né, para lugares onde já tem o crime organizado, favelas e tal, que pode levar aquela pessoa a se envolver na criminalidade, nos grandes centros urbanos, com aumento de violência. Então, a gente entende que os biocombustíveis estão ligados ao agronegócio, né, e isso poderia estar ajudando a compor uma economia mais distribuída no território nacional, né? Do ponto de vista de combustíveis, nós temos a gasolina, querosene e o diesel como combustíveis mais importantes, considerando o meio de transporte, né? A gasolina, o substituto da gasolina, nós temos o etanol no Brasil. E hoje no Brasil a gente tem um blend, né, de 27%, então é o país que mais mistura. Né? Nós temos o butanol, que também é usado em outros países. Né? E a gasolina, a composição ela é de C5 a C9, né? Constituído, então, desses hidrocarbonetos, também nós temos aromáticos e olefinos. O Brasil, muitas vezes usa aromático, todos os países, né, para aumentar a octanagem. Depois, quando a gente for estudar os combustíveis mais a fundo, a química, vocês vão entender. As olefinas são problemáticas aí devido às questões de polimerização, né? Depois a gente tem o diesel, vou pular o querosene, a gente tem o diesel, que seria de C15 a C20. Né? O diesel, ele é o principal combustível. Né? Todo mundo acha que é gasolina, mas não é.
o diesel, por quê? Devido aos volumes, é o que mais é vendido, né? Ele transporta toda a produção industrial do país, o que é um problema, né? A gente poderia ter ferrovias, né? Transporte elétrico por ferrovias, por exemplo, né? Seria menos poluente, né? E a gente tem como substituto do diesel parcial é o biodiesel. O Brasil hoje mistura 12% de biodiesel no diesel, é o país que mais mistura no mundo. Na Europa, esse teor está limitado a 7%. E o novo biocombustível que está nascendo, nós temos o querosene de aviação e está nascendo o bioquerosene, né? Onde grande parte dos nossos trabalhos hoje estão ligados ao bioquerosene. Mas a gente também usa o diesel verde. O que é o diesel verde? O diesel verde é um tipo de... Porque o diesel é hidrocarboneto, né? De C15 a C20. Mas você pode fazer isso através dos óleos vegetais, né? O biodiesel, gente, é um éster. Aqui não, é só a parte linear da cadeia. Também é conhecido como HVO. Muito conhecido. Hoje no Brasil, o pessoal até fala mais de HVO, né? A Petrobras já desenvolveu uma tecnologia de coprocessamento que chama HBio, a tecnologia que ela patenteou, onde ela coloca o óleo vegetal na unidade de hidrodesulfurização do diesel para retirar o enxofre. Ela acaba retirando o oxigênio dos triglicerídeos, das gorduras, e forma um hidrocarboneto HBio. O HBio hoje não está ainda sendo utilizado no país, está aguardando uma regulamentação. Recentemente teve uma audiência pública exatamente para discutir a entrada do diesel verde no Brasil. Há uma disputa, porque a indústria de biodiesel, ela quer manter, meu biodiesel, meu combustível renovável. A gente entende que o diesel verde seria uma alternativa do biodiesel, que seria um derivado que poderia ser blendado ao diesel. Mas há uma briga, porque parece que o pessoal do biodiesel quer que o diesel verde seja uma competição com o diesel, que eu não concordo. Eu entendo que isso aqui é um diesel avançado, né, que seria uma evolução do biodiesel e não do diesel verde. Né? Então, há uma discussão aí nisso. Né? A gente fala do etanol, né? O etanol a gente pode produzir de várias rotas. Você tem de biomassa açucarada, no Brasil é de cana. Né? Então, planta-se a cana, faz-se o caldo, né, por pressão ou difusão, esse caldo vai para o processo de fermentação, destila e tem um etanol. Pode ser feito de outras matérias-primas, beterraba. Recentemente ligou um senhor que tem um projeto, né, para fazer de batata doce, né? Mas quer fazer etanol de batata doce e tal. Tem o pessoal querendo fazer de sorgo. Então tem todo um trabalho, tem vários interesses aí de projetos diferentes. Eu posso fazer de amido, né? E nos Estados Unidos o pessoal faz de milho, pode fazer de trigo. Aqui nós já tivemos um projeto também de mandioca. Gente, o milho, ele é mais complicado, porque eu tenho que degradar o amido. Então, primeiro eu tenho que fazer a trituração, depois eu tenho que fazer essa hidrólise, é um cozimento, né, que demora horas e horas, para que depois eu possa ter os açúcares fermentescíveis para então entrar na fermentação. Por isso, ele tem a desvantagem de ser um processo mais oneroso e demorado. Ele tem a vantagem do milho poder ser estocado, e a cana não, porque a cana azeda, né? O caldo de cana ou a cana, ela azeda, porque o açúcar começa com a fermentação natural. Aqui você pode estocar o que é melhor. Aqui você tem que estocar o produto final, aqui você pode estocar a matéria-prima, tá? E eu tenho agora o que tem de mais novo, né, que é o etanol de segunda geração, que é a biomassa celulósica, onde a gente separa a lignina e a celulose através de uma hidrólise, né? Normalmente faz uma hidrólise ácida ou enzimática, né, para fazer a fermentação, a destilação e o etanol. Esse etanol de segunda geração é o sonho de consumo de todo mundo,
Por quê, gente? Porque você pode fazer da palha. Você prensou a cana, tirou o caldo, o bagaço, essa palha toda, todos os resíduos você pode fazer da celulose. Perna de cadeira velha, papel velho, tudo isso pode gerar etanol e virar combustível. Existem no Brasil, a primeira unidade nasceu na Itália, né, na unidade industrial. O Brasil entrou com a segunda e terceira unidade no mundo. Eu até tenho que ver como é que estão essas unidades, elas estavam com dificuldade, porque as coisas não estavam funcionando conforme eles pensaram, então eles tinham dado uma pausa. Então, eu não sei como é que estão as unidades de etanol de segunda geração. Mas é o desenvolvimento mais importante na área de etanol, combustível do futuro. Ô, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem me interromper e fazer pergunta, ou então levantar a mão aí se Henrique quiser tomar conta do pessoal, tá? Para perguntar, mas eu acho que nem precisa levantar a mão, só falar, ô, Vânia, isso assim, assim, assim. Vocês podem perguntar, tá? Tá ok, Vânia. O etanol, nós temos aí todo um histórico, né, que nosso grande destaque. Gente, quando eu fui começar a estudar a parte do etanol, eu fiquei encantada com o etanol, esse nosso histórico, tanto que a gente desenvolveu. Na verdade, se você pensar, o etanol sempre esteve ligado à história do Brasil. Lembra quando você estudou lá o Brasil, né, foi descoberto pelos portugueses, aí depois, então, toda a história do país, aí vem as capitanias hereditárias no Nordeste, os senhores de engenho, lembra? Os senhores de engenho, os caras já faziam açúcar, já faziam álcool, né? Então, nós já, a vida inteira fizemos etanol, a vida inteira. Então, isso faz parte do nosso... Ninguém sabe melhor do que a gente fazer etanol de cana. Somos o maior fabricante do mundo, né, de etanol de cana. Perdemos apenas para os Estados Unidos, que fazem etanol de milho. Em 1920, né, nós tivemos os primeiros estudos de álcool combustível no Brasil, de usar esse álcool para combustível. Em 1931, o governo federal tornou obrigatório a adição de álcool gasolina importada. Vocês sabiam disso? 1931, gente. Em 1933, foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool por Getúlio Vargas. Em 1944, nós tivemos um plano de expansão da indústria de açucareira nacional. Em 71, nós tivemos um Programa Nacional de Melhoramento de Cana e o Programa de Racionalização da Agroindústria Açucareira. Em 1975, nós tivemos o Proálcool. Né? Depois, em 2000 e pouquinho, a gente teve o lançamento do carro a álcool. Né? Aí depois a gente teve um problema com desabastecimento do etanol. Aí o pessoal tinha o carro, mas não tinha o álcool. E depois nós tivemos a tecnologia flex mais recentemente, né? E hoje somos o maior produtor mundial. Olha aqui o primeiro carro a álcool do Brasil, gente. É muito legal, né? É um Fordinho, tá lá, álcool. Em 1925, né, o primeiro, isso aí é uma foto que é uma fonte no Ministério de Minas e Energia. Tá? Então, nós temos 95 anos, não é para qualquer um, não, né? Aqui nós temos o primeiro veículo álcool, foi desenvolvido aqui pela Fiat, né? Até hoje, né, gente, eu trabalho com o pessoal da Fiat, a gente tem projetos, nós estamos com um projeto agora que a gente conseguiu aprovar, para melhoramento da eficiência energética da tecnologia Flex, né? Então, assim, tudo foi desenvolvido aqui pelas empresas brasileiras, né, em 79, tá vendo? Então, o Brasil possui o etanol mais eficiente do mundo. Por que mais eficiente? Porque o processo é melhor e também a produção da biomassa. Isso aí depois a gente tem que estudar ciclo de vida e tal. Quando vocês fizerem as disciplinas, tem umas matérias que eu vou dar para vocês, aí a gente vai discutir isso melhor. E ele é o único país a ter bombas de etanol hidratado em todos os postos revendedores, né? Porque o problema é esse, nos outros países eles têm os postos de gasolina, mas não tem de biocombustível. Nós temos mais de 30 mil
postos de gasolina em todo o território nacional, e em todos eles tem uma bomba de álcool. Então, isso faz a logística da tecnologia estar consolidada, né? E é o país que mais adiciona, né, etanol. Aqui, gente, as regiões produtoras, né, principalmente São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Primeiro lugar sempre é São Paulo, segundo lugar, ora é Minas, no Triângulo, e ora é no Paraná. Nós temos muitas usinas aqui no Triângulo de álcool. O Nordeste, que eu falei para vocês, e o que a gente vê, que a gente sempre falou, olha, gente, ninguém está plantando na Amazônia, porque o pessoal tinha pavor da gente destruir a floresta para plantar cana. Só que hoje eu vejo que isso já não é mais verdade, né? O governo Bolsonaro já autorizou o plantio de cana na Amazônia, né? O que é uma coisa, para mim, muito difícil, e eu acho que vai ser muito mal vista, né? Muito complicado. Por quê, gente? Porque nós precisamos, nós temos terra. Nós temos 25 milhões de hectares de terras degradadas de pastagem que poderiam ser plantadas. Então, você viaja aqui para Minas Gerais, aqui não tem porcaria nenhuma, nada é plantado, né? Nós temos muita terra que poderia ser recuperada, que poderia ser plantada. Então, a gente não precisaria nunca entrar aqui nessa região, né? Bom, mas isso é outro assunto, né? A produção de etanol de cana no Brasil, aqui nós temos uma evolução. Em 2019, nós produzimos 3,1 bilhões de litros, né? Aqui nós temos em azul escuro o etanol anidro, que é o que vai para a gasolina, e o claro é o etanol hidratado, que é o álcool que separa no posto. Gente, vocês devem sempre procurar abastecer com álcool, né? Sempre que possível. Eu só abasteço com álcool, né? Por quê? Porque seria um contrassenso. Eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia verde, né? A maioria das vezes a gente tem preço competitivo, só quando está entre safra que a gente não tem. Então a gente deveria privilegiar. Oi. Só te fazer uma pergunta, na verdade, uma observação. Eu estou vendo aqui, no país parece que tem 400 usinas de etanol, né? Do biodiesel, a ANP, parece que tem na faixa. Oi, cortou, Henrique, não vi. Você cortou sua fala. Biodiesel, o quê? Meu microfone, ele sozinho ele fechou. O legal é que são 400 usinas de etanol no nosso país, enquanto que as de biodiesel são aproximadamente 50, né, homologadas pela ANP. E a gente tem uma força muito grande também, né, em termos dessa usina, da quantidade de usinas de etanol, né? Só uma observação. Sim. Que eu E não sabia desse dado. nós temos 800 produtores de cana, né? Em torno de 800 era esse número que eu guardo na cabeça. Então, nós temos fazendas, grandes produtores, né? Você viaja para o interior de Minas, você tem grandes produtores de cana no interior de São Paulo, e a gente poderia plantar mais, ter mais, né? Se tivesse um incentivo. Aqui, gente, nesse slide, em questão da biomassa, né? Para cada tonelada, né, de cana que eu produzo, 1/3 eu faço o caldo da cana-garapa, é o suco, 1/3 é o bagaço, que é aquilo que espreme, né? E 1/3 é a palha. A palha é a folha, né? Hoje, a palha e o bagaço, a gente já desenvolveu tecnologias para fazer bioeletricidade. Então, eles vão para a caldeira, são queimados, gera vapor, que gera uma turbina e que gera eletricidade. Hoje, as usinas de etanol, elas são autossustentáveis, elas até vendem a energia elétrica. Eles também poderiam ser usados tanto a biomassa lignocelulósica, né, do bagaço e da cana para fazer hidrólise e fazer o etanol 2G. O que é o etanol 2G? É o de etanol avançado ou de etanol de segunda geração. Muitas usinas, gente, fazem um melaço, né? Que ela pode fazer só açúcar, só etanol, ou ela pode ser flex, açúcar e etanol.
tá certo? E aqui, então, o etanol 2G, que é o etanol de segunda geração, é quando eu vou, então, pegar a parte da celulose. A lignina vai para a bioeletricidade. Então, eu tenho a celulose, né? E eu vou fazer, então, primeiro eu explodo aquela estrutura dela, né? Para separar a lignina e a celulose, o que é muito difícil. Depois, então, eu faço aquela hidrólise da celulose, a hidrólise enzimática, né? Para que eu tenha açúcares que eu possa fermentar, que levam ao etanol, tá? Ainda nós temos problemas. No início era muito caro esse custo dessas leveduras, dessas enzimas, né? E hoje o pessoal fala que a dificuldade muito grande não é nem com as enzimas, é nessa parte do pré-tratamento da biomassa, tá? Uma grande novidade que a gente tem no Brasil, né, que eu nem estava acompanhando e que quando eu fiz essa apresentação, agora para 15 dias atrás, eu estava vendo, que o Brasil avançou com o milho a partir de 2018. O Brasil começa a copiar os Estados Unidos, né? Em algumas regiões aqui que tem muito excedente de milho, sobrou milho. Aí o pessoal falou, o quê? Nós vamos, e está precisando de etanol, então nós vamos produzir, termos usinas, e também porque é tudo multinacional, gente. Não pense vocês, hoje essas empresas todas são empresas globais. Então, a empresa que está aqui é a mesma que está lá nos Estados Unidos. O cara tem uma planta lá, ele falou, vou trazer a planta para cá, né? Ele monta igualzinho aqui. Né? Então, hoje, em operação, nós já temos 11 unidades, né, em operação que utilizam o milho. Tá? Nós temos 9 flex, né, que seria para fazer só... poderia fazer o... agora eu já me fiquei com uma dúvida se essa flex aqui vai ser para açúcar e para fazer o etanol, ou não, eu acho que é flex que ela opera com, com cana e com milho. Duas full, né? Que seria, Deve ser as duas culturas, não, Vânia? e duas full, que vai, depois eu vou olhar melhor aqui, porque eu peguei esse slide de um material que eu estava vendo rapidamente. Duas full, que seriam empresas que estão focadas só em milho, né? E estão com 10 unidades previstas, 3 em construção e 7 projetos. Gente, se vocês viajarem de avião, passar aqui, ó, sobrevoar essa região centro-oeste aqui do Brasil, você vai ficar escandalizado, porque é só silo e só plantação de soja, de trigo, de milho, né? O Brasil tem todo um desenvolvimento nisso aí, né? E aí, vamos falar do biodiesel, né? Que o Brasil, então, produz, tem várias oleaginosas, né? Destacando aqui o óleo de soja, a gordura animal, aqui óleo de palma, aqui girassol, né? Então, você tem o óleo que você vai fazer a transesterificação, ou seja, o óleo ele tem um triglicerídeo, eu reajo com o álcool, a gente ainda usa o metanol. É muito estranho a gente usar metanol, né, gente? Por quê? Porque a gente tem o etanol como maior produtor. O metanol, ele vem de petróleo, então ele não é 100% verde, né? Mas tem algumas vantagens que eu vou mostrar. E a gente tem os ésteres metílicos, que são biodiesel, e tem a glicerina. Então, a glicerina também tem uma geração de 10% de todo o biodiesel processado, é glicerina, o que desenvolveu toda uma indústria, né, muito grande. Aqui, como matéria-prima, nossa senhora, peraí, gente, eu fiz uma porcaria aqui. Parei a apresentação aqui, peraí. Voltei, né? Voltou, né, processo? Então, como matéria-prima, olha para você ver, 70% é óleo de soja. Isso aí traz muito problema para a gente, viu, Vinícius? Eu sei que seu projeto aí, né? Tem a gordura bovina, né? Que é sebo. Outros materiais gastos tem porco, palma, tem óleo de macaúba, tudo quanto é coisa que você possa imaginar, o que é um problema, né? Acaba que é bom,
mas também para cada matriz dessa, ela traz alguns desafios, né? Por exemplo, tem macromoléculas que podem gerar problema, né? Então, do ponto de vista do biodiesel, nós temos a rota metílica, que é o do metanol, que ele é mais reativo, ela acaba sendo mais barata porque você separa a fase melhor, né? Agora, ela é tóxica e ela depende do petróleo. Se a gente fizesse a rota etílica, você tem é menos reativo, então é mais difícil você fazer a conversão. É por isso que a metílica está predominando ainda. Ela é mais caro, ela é melhor porque é renovável, né? Tem melhor sustentabilidade, mas ainda assim perde para a metílica. Do ponto de vista do processo do catalisador, né? Aqui a gente sempre tem uma catálise, normalmente tem homogênea, como no catalisador é líquido, e heterogênea quando ele é sólido, né? Depois a gente vai ver isso. Na catálise homogênea, líquido é melhor porque você está tudo na mesma fase, então você tem uma boa conversão, né? Menor custo inicial é mais barato, mas tem um problema que você tem que tirar esse catalisador. Aí você tem que lavar, você não consegue recuperar, e você acaba gerando muito efluente aquoso, né? Na catálise heterogênea, aí não, você põe o catalisador sólido, acontece tudo lá, você filtraria, separaria. Mas no Brasil, nós não temos quase. Por quê? Por causa dos custos desses catalisadores, que ainda são altos. E, na verdade, gente, sabe o que acontece? É porque o que existe nas indústrias, o pessoal vem, importa, ó, tinha tudo na Alemanha, vai lá e pega as tecnologias, faz plop, né? É incrível que a gente ainda não contribui muito. Poucos trabalhos que alguns professores contribuíram, acaba que não são levados adiante, né? Nós estamos aqui com 58 usinas de biodiesel no Brasil, aquilo que você estava falando, né? Então, aqui a gente tem por estado, tá vendo? Cada estado, em Minas Gerais, a gente só tem uma, fica em Montes Claros, né? É um absurdo. A gente teve várias no começo, mais fechado. Olha para você ver aqui, né? Mato Grosso do Sul, 3, Mato Grosso 19. Olha que loucura, né? Por quê? Por causa onde tem matéria-prima, tá certo? Aqui, gente, em azul é capacidade nominal autorizada, ou seja, quanto que que a gente pode fazer. Eu posso fazer esse tudo de azul, mas quanto que eu faço? Eu faço em vermelho. Por quê? Então, eu tenho o que a gente chama de capacidade ociosa, capacidade ainda para produzir mais, né? Minha campainha está tocando aqui, daqui a pouco os cachorros começam a latir. Né? Mas aí, gente, eu tenho essa capacidade ociosa por quê? Né? Porque eu ainda não tenho toda a autorização da ANP para colocar o tanto que eu quero de biodiesel, né? Eu preciso, e é isso que tem uma luta, porque o pessoal quer botar um monte, mas isso causa também problemas, né? A gente vê que a evolução do biodiesel no diesel vem sendo de forma muito intensa, né? E de muita coragem, né? No governo Lula, assim, já de cara, o pessoal, não, vamos colocar 2%, e vem não crescendo muito também pelo lobby do pessoal do agronegócio, né? Hoje nós estamos aqui com 12%, mas eu li que agora a ANP voltou a 11%, porque não tinha óleo de soja para fazer, não tinha matéria-prima no último leilão agora desse mês passado. Por quê? Porque exportou tudo para a China, até igual a história do açúcar, do arroz, né? A falta de controle, porque esse controle do mercado, quem tem de fazer é o governo, né? A questão do diesel no biodiesel, há controvérsias, né? Porque ele traz alguns problemas, né? Alguns estudos mostram a formação de obstrução, por exemplo, de bicos injetores, com depósito de carbono, de sólidos, forma borra, né? Que entope os filtros. Agora mesmo hoje eu estou com uma demanda de uma grande empresa, as empresas que têm máquinas fora de estrada, aquelas máquinas gigantes, né? Por quê? Porque um filtro novo, aqui está um filtro da Mercedes novo, e esse mesmo filtro, depois que ele rodou 10 mil milhas, né, com um B4, por exemplo, 4% de biodiesel. E aqui acima do B5, rodando praticamente o mesmo tanto, olha o que acontece.
né, forma muito mais sólido. E esse sólido vem do próprio biodiesel, né? E não quer dizer que ele está fora de conformidade. Às vezes o B100, que é o biodiesel puro, ele está conforme, mas ele tem contaminações, ele é polar, ele absorve água, então tem um monte de coisa que ele acaba afetando, né? E muitas vezes a gente vê que as empresas estão, né, com formação de sólidos, com entupimento desses filtros e aumento de manutenção, tá certo? E aí uma das coisas que a gente vê, né, porque também forma, aqui você pode ter formação de, eu nem botei muito para não ficar jogando pedra no biodiesel, sabe, gente? Mas você tem, como ele é polar, você pode ter absorção de água, né? Então forma colônias de bactérias que degradam. Você pode ter o próprio sebo bovino, que você tem gordura trans, você tem gordura saturada, é uma série de questões aí. Você tem produto de degradação por oxidação, né, por causa da presença de insaturações, é bem complicado. E aí, o que a gente chama de combustível do futuro, que já está presente em vários países, são os biocombustíveis drop-in, que são o quê? São combustíveis, são hidrocarbonetos, né? Que hoje a gente chama de HVO, que é o diesel verde, e o bioquerosene de aviação. Eles são hidrocarbono e hidrogênio, né? Do mesmo tamanho, do mesmo jeitão, mas só que eu tirei de fontes renováveis. Então eu tenho que tirar o oxigênio, eu não posso botar o oxigênio na estrutura, o que acaba encarecendo e dificultando o processo. Normalmente, né, tem várias rotas, mas são algumas que são mais difíceis de serem feitas. Qual que é a vantagem de ter esses biohidrocarbonetos ou chamados combustíveis drop-in, né? Eu posso usar tanto que for. Eu posso usar 20, 50, 80%, sei lá, o que for, que se ele tiver puro, eu estou tranquilo. Por quê? Porque é igual, né? Não há necessidade de ajuste do motor, porque aqui depois, por exemplo, no biodiesel acima de B20, o pessoal fala que eu tenho que mexer no motor, né? Não tem, a questão de estocagem, eu teria que ter, o biodiesel ele fica num tanque separado do diesel, né? Porque são diferentes e tal. Aqui você pode compartilhar a infraestrutura. Não absorve água, não havendo, então, degradação microbiológica, né? Porque onde tem água, gente, tem vida, né? Você deixa aquilo ficar úmido e você acaba tendo micro-organismos, esses bichinhos acabam degradando o combustível, né? E também não possui oxigênio, então acaba que dificulta a questão da oxidação. Tá? Se você pensar aqui nessa tabela, eu tenho as propriedades, número de cetano, densidade, emissões e tal, com o diesel de origem fóssil, o diesel de petróleo, biodiesel e o diesel renovável. Você pode ver que o número de cetano, que é um parâmetro que tem a ver com o desempenho do motor, o diesel renovável, que é o hidrocarboneto de planta, de gordura, ele tem até um número de cetano maior, né? Ele tem uma densidade energética igual ao fóssil. O biodiesel, ele aumenta a emissão de NOx por causa da temperatura de queima que aumenta muito. Aqui ele até reduz, né? E ele tem esse ponto de névoa aqui, ó, né? E estabilidade oxidativa, ele não tem dupla ligação, né? Então, propriedade a frio também é excelente, você pode ter um sistema mais ramificado, então você acaba que você tem várias vantagens aí do diesel, né? Só para mostrar para vocês o biodiesel, por exemplo, aqui é uma cadeia, o vermelhinho é um éster, né? C-O-CH3, éster metílico. Então, aqui tem a cadeia, né? De 10 a 24, o diesel verde é só pegar e cortar esse pedaço aqui da cadeia, ó. E a gente vai tirar isso, às vezes, com hidrogênio em alta pressão, catalisador e temperatura, por exemplo, quando a gente faz o HVO ou a hidrólise, né? Hidrodesoxigenação. Então, você acaba tendo esse pedacinho aqui, ó, né? E o bioquerosene, ele não pode ser tão linear.
Então, ele é mais difícil de fazer, porque eu tenho que fazer ramificações, eu tenho que fazer ciclos. Por quê, gente? Porque ele tem que ficar líquido, esse cara aqui tem que ser líquido a menos 50 graus. 50 graus abaixo de zero ele tem que estar líquido. Né? Por quê? Porque essa é a temperatura lá no céu, né, onde eu vou, onde está o avião. Isso, então, é um grande desafio para a gente, porque você tem que fazer isomerização, ciclização, né? Então, é uma etapa mais complicada, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um querosene de aviação fóssil, ele tem mais ou menos de 33% a 60% de parafínicos. Naftênicos são esse aqui, ó, cicloalcanos, de 10% a 45%. Tem que ter um pouco de aromático, de 15% a 25%, e olefina com praticamente nada, tá? O setor de aviação é o setor que mais cresce, né? Hoje nós temos aí um crescimento de demanda de 5% ao ano, e o Brasil é o quarto maior mercado de querosene de aviação do mundo, né? Então, nós temos que trabalhar, porque agora esse setor descobriu que ele precisa fazer essa transição para o baixo carbono. Só que tem um problema, né? Eles querem com o mesmo preço. E esse é um problema muito sério, né? Aqui é um gráfico do EPE, onde mostra o consumo de querosene no Brasil ao longo do tempo, né? Azul eu tenho o consumo nacional. Em laranja são aeronaves estrangeiras que abastecem no país, por exemplo. O cara veio de Paris, desceu no Rio de Janeiro, abasteceu, voltou para Paris. Então, eu tenho também que abastecer essas aeronaves, né? E eu preciso, então, hoje o Brasil importa esse tanto aqui de diesel, de querosene, né? Então, nós temos um espaço muito grande para a gente desenvolver essa tecnologia do bioquerosene. Existe, gente, o RenovaBio, que o RenovaBio, eu vou trazer depois só uma reunião para a gente discutir o RenovaBio, que é uma política do governo para desenvolvimento, né? Ela foi de 2018, ela é recente. Eu participei das reuniões de RenovaBio na área de querosene. Nós tivemos, tem até uma parte da planilha da RenovaCalc, que eu e o Carlos do governo do Estado de Minas Gerais, a gente trabalhou nessa planilha, né? E aqui, então, nós estamos vendo as demandas de querosene são crescentes, as importações crescentes, né? E aqui um cenário de futuro. Nós estamos aqui em 2020, né? E a gente vê que o querosene fóssil tende a aumentar e a gente deve pelo menos colocar uns 10% de bioquerosene aí. O problema é matéria-prima, né? É a gente ter preço competitivo, tá certo? Esses dados são feitos pela empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia. Vale a pena, depois a gente vai trabalhar um pouco nos documentos do EPE. Né? As matérias-primas para fazer esse combustível, esses combustíveis, né? Elas têm grandes anéis, lixos e resíduos, esgoto, lixo, hospital, os wastes, né? Vou falar em inglês. Os lignocelulósicos, então, que é palha, casca de arroz, todo resíduo de palhas e cascas, açúcares e amido, né, os óleos. Então, à medida que eu aumento aqui, ó, daqui para cá essa seta, o custo vai só aumentando. Então, o mais caro é o óleo, mas esse tem a tecnologia mais fácil, porque você viu lá que ela já tem hidrocarboneto, é só cortar. Então, aquilo está muito fácil de fazer. Então, a tecnologia é mais fácil. À medida que eu vou aumentando aqui, ó, a tecnologia vai ficando mais difícil, tá certo? Então, isso aqui é por exemplo, resíduos sólidos urbanos, está aqui, né? E aí vai ficando maior desafio. Por isso que a gente tem que ter muita pesquisa, né? O trabalho da Flávia está aqui, ó, lignocelulósico. Para fazer um biohidrocarboneto, eu teria que pegar esse material dela e fazer uma desoxigenação, um HDO, o que é difícil, né? Então, a gente vê que a gente tem várias tecnologias com muitos processos, diferentes matérias-primas, né? Mas que todos os processos têm que ter sustentabilidade,
Preço competitivo, esse é o problema, e qualidade elevada, porque um avião não pode rodar com porcaria, né? E aí, gente, já existem as rotas homologadas. Então, as rotas, quem fala que tem que fazer, que pode aceitar, né? Existe um comitê da STM nos Estados Unidos que tem assentos de todas as empresas, né? E então, tem a rota, o álcool to jet, que transforma o etanol em querosene de aviação, o óleo, que é o triglicerídeo, né, que é a rota REFA, ou HVO. A gente usa muito falar REFA, que é o hidroprocessamento de ésteres e fat acids, ácidos graxos, né? Hydroprocessing of esters and fat acids, né, ácidos graxos, que é o HVO. Gas to jet, quando você pega os resíduos lignocelulósicos pela síntese de Fischer-Tropsch, tudo isso a gente vai poder estudar uma a uma nos cursos. Sugar to jet, que seria a parte de fermentação, né, para fazer as isoparafinas, e os aromáticos to jet, que seriam, então, a parte de ligninas e tal. E tem as outras duas aqui, né, que são as rotas de hidrocarboneto REF-SPK, que são outras rotas novas que depois a gente vai poder discutir, tá? É coisa demais. Ô, gente, já tem 1 hora que a gente está reunido. Eu vou tentar rapidamente passar cada rota dessa, muito rapidamente, né? E depois a gente vai poder discutir isso nas disciplinas, nos cursos. Mas essa aqui, ó, que é a rota, essa rota aqui, nós temos álcool to jet. Então, os produtores de cana, né, levam a produção de açúcares, vai ter a fermentação e tem o álcool. Aí o álcool, eles passam pela desidratação, depois faz a oligomerização, onde aqui você forma as olefinas são ligadas entre si, né, para formar crescimento da cadeia, e depois você hidrogena para chegar naquele tamanho ali de 15 a 20, 18 átomos de carbono, tá? Para o Brasil, essa rota é muito boa, né, gente? Álcool. A gente até já começou a trabalhar com isso, e Yuri até depois pode falar, mas a gente teve muita dificuldade, a gente deu uma pausa, né? Aqui é a rota que a gente mais utiliza, que é até a mais fácil, né? Que é a parte de usar os óleos, faz a hidrólise, faz a desoxigenação. Normalmente, o pessoal trabalha com pressões altas. A nossa contribuição é trabalhar com pressões baixas, temperaturas mais baixas, e faz a isomerização e a destilação, e pode chegar. Se a cadeia linear é um diesel verde, se ela é ramificada ou cíclica, você chega no bioquerosene, né? Então, aqui está o óleo, você tira, né, você vai quebrar isso aqui, você vai ter o propano, você vai ter CO2, água, né? Então, você vai ter a desoxigenação, você tem que hidrogenar, você tem que craquear, você tem que isomerizar, você tem que ciclizar para chegar nesse temperatura de congelamento. Então, por isso, não é nada fácil. Às vezes, o que a gente está fazendo é um catalisador que faz tudo ao mesmo tempo, one step, né? É isso que a gente tem buscado, para poder ter mais resultado. Aqui são as lignocelulósicas, né, que são os resíduos, palhas, etc., né? Você pode fazer o gás de síntese, você pega isso, trata em alta temperatura, por exemplo, forma o CO. Gás de síntese é CO e hidrogênio, passa num leito catalítico, chama síntese de Fischer-Tropsch, e produz os hidrocarbonetos. De tudo quanto é tamanho, biogasolina, bioQAV, diesel verde, dá de tudo. Pirólise faz bioóleo, liquefação faz biocrude, que é o que vocês viram aí com a Flávia. Só que isso aqui, a gente pode usar ele em separado ou tem que fazer o upgrade. É ruim porque tem muito oxigenado, tem muito aromático, é um baita de um desafio. Qual que é a vantagem disso? Matéria-prima de graça, lixo, né? Então, esse é bem interessante. Outra questão também, né, é a questão das lignina. Lignina é resíduo da indústria de papel e celulose, então bastante usado, tá? Então, aqui é o Fischer-Tropsch, aquele que faça, não, já falei. Aqui tem, gente, uma rota, que é a rota da empresa que chama Amyris. Esses caras estavam fazendo a fermentação para produzir um fármaco.
Eis que eles estavam produzindo uma fermentação do álcool, e aí essa fermentação, na fermentação, por acidente, formou essa molécula aqui, ó, o farneseno. Você vê que ele tem duplas ligações, mas ele tem um tamanho muito bom. Olha o cachorro, gente. Para, Pituca. Agora eu vou ter que xingar a Pituca no meio da minha aula aqui. Vocês vão... E aí, gente, então, quando você faz a hidrogenação, que não pode ter olefina, você, então, tem os hidrocarbonetos, né? Mas observe que eles já são ramificados. Então, foi uma sorte muito grande, né? Já foi usado em vários aviões, em voos verdes, só que tem um problema, ainda é muito caro e hoje eles não têm escala para produzir em baixo preço e essas moléculas estão sendo usadas na indústria farmacêutica, né? Então, aí, de modo geral, aí na minha apresentação eu falava do leque, mas eu já falei isso para vocês, né? Falando do leque, do projeto de certificação de combustível de aviação, a gente já falou que a gente vai ter um reator para testar essas tecnologias, a gente já falou que a gente trabalha muito com a macaúba, né? Que é de nosso interesse. A gente já falou, não sei se eu já mostrei para vocês que a gente já fez o diesel e o querosene, né, com a macaúba, várias frações aqui com óleo de macaúba. Cada composição dessa é, né, um elemento, né? E aqui em preto você tem o diesel fóssil, o querosene fóssil e o vermelho, o querosene da macaúba, sobrepondo, mostrando que é a mesma coisa, que você consegue produzir, um produto muito interessante, né? Aqui, a gente falando, né, que a gente já testou mais de 18 catalisadores, a gente gosta de trabalhar com catalisadores baratos, que a gente produz, ou residuais, às vezes a gente modifica, a gente tem muito trabalho publicado com paládio sobre carvão, que é o clássico, mas a gente meio que esconde os nossos catalisadores mais inovadores, né? Aqui os polímeros feitos, então, com... A gente pega o resíduo do óleo, mas o que você prensou, a polpa, a gente está ali fazendo poliuretanos, né, fazendo espumas rígidas, flexíveis. E aqui a gente tem vários trabalhos, né? Esse trabalho aqui agora de novembro, vai sair ainda em novembro de 2020, que a gente está exatamente estudando essa questão dessa estabilidade desse diesel, esses problemas, né? Essa questão dos... Começa a estudar aí, né, com esse trabalho, foi uma dissertação de mestrado, né? Aqui a gente está falando sobre produção de biohidrogênio, nesse caso, produção de jet fuel e diesel verde a partir de hidroprocessamento de óleo de soja, usando fosfato de nióbio. A gente foi, assim, um destaque na literatura, nós tivemos resultados muito bons com o nióbio, fosfato de nióbio, devido à alta acidez, que produziu várias reações simultâneas, né? Então, os resultados estão sendo publicados em boas revistas. Aqui também, de 2019, é um processo com fosfato de nióbio, mostrando sem hidrogênio nenhum, porque normalmente ninguém pode imaginar, né? Igual eu conversei com o cara da Boeing, eu estou fazendo um projeto sem hidrogênio. Ele fala, não é possível. Né? Então, nesse trabalho, porque o hidrogênio é muito caro, requer investimento muito alto, é perigoso, então a gente mostra que a gente consegue fazer. Né? Aqui a gente fez com o líquido da casca da castanha de caju, o diesel verde, que a gente está agora com etapa para continuar isso, para chegar no querosene, né? Esse é um trabalho que a Cris fez nos Estados Unidos, né, na Universidade de Oklahoma, com o professor Daniel Rezasco, onde foram estudados vários mecanismos de reação para fazer o acoplamento de moléculas aromáticas desses resíduos lignocelulósicos, né, para chegar em cadeias maiores, né? Aqui, também desse ano, é um trabalho da Júlia, onde os resultados são muito bons com o óleo da macaúba, e o catalisador, ela preparou o catalisador com a casca, ela fez o carvão, ativou esse carvão, modificou a superfície do carvão e fez um catalisador que deu uma eficiência maravilhosa. Aqui o diesel verde dela, né, com resultado muito bom. Esse aqui com catalisador comercial, né, o produto já é
de qualidade inferior e aqui sem catalisador, né? E aqui, gente, nós temos um artigo com óleo de palma, que é da Fabiana, isso, né, com zeólita, produzindo várias... Esse artigo, ele foi muito bem avaliado, eu fui até convidada a concorrer com um prêmio na Itália, por causa desse artigo, uma indústria de petróleo, por causa do tratamento que a gente fez com a zeólita, que deu um resultado muito bom, né, com a zeólita beta. Esse trabalho teve muito sucesso, convite para publicar, para fazer um monte de coisa. Aqui esse artigo também com a macaúba, né, Hoje eu recebi da revista Fuel, né, da Fio, da mesma revista, um artigo que a gente está publicando também com a macaúba, usando vários zeólitas, né, outros catalisadores, chegando a outros produtos, né. Aqui esse de 2019 também é com fosfato de nióbio e soja, mas esse aqui a gente usa, deixa eu ver qual que é esse aqui a gente usa baixa pressão, né, de hidrogênio, os resultados também são muito bons, que a gente chega no querosene de aviação. Agora é um artigo que vai sair ainda em 2020, que é do trabalho da Flávia sobre biocrude, né? Tem mais outro que deve sair agora. Então, assim, a gente tem vários trabalhos nessa área. No Brasil, a gente tem se destacado, né, pela nossa colaboração nessa área desses combustíveis de aviação. Acho que é até por isso que a gente tem sido chamado, né, para fazer essas palestras. Né? Aqui, então, eu, a coordenadora do grupo, o professor Paulo e os outros colaboradores e alunos, né? Então é isso, gente. Rapidamente, assim, vocês têm uma ideia dos combustíveis. Só dos biocombustíveis drop-in, vocês vão ter... Deixa eu ver como é que eu faço para sair aqui. Vou ter que voltar aqui. Vocês vão ver que a gente vai poder discutir cada rota dessa, né? Nós vamos oferecer curso, treinamento, porque entraria no detalhe de catalisador, entra no detalhe de fazer, né, de processo, é muita coisa. Mas o que é interessante é você ver que o tanto de matéria-prima possível e o tanto de possibilidade. Isso é bom porque há possibilidade, mas é problemático também para você controlar a qualidade disso. Né? Porque cada um vai ter um pepino. Então, vocês vão ter muito trabalho no futuro. Se vocês forem bons nisso, vocês vão ser pessoas que vão ser valorizadas, vão ser demandadas. Né? Por quê? Porque vai ter muito desafio, muita coisa de pepinosa aí para resolver. Né? Mas é isso, pessoal. Eu quero saber se estou aberta, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, né? Comentário, fica às ordens, tá bom? Não precisa ter vergonha de perguntar, não, pode falar. E não tem nenhuma pergunta boba, não tem nada que não seja válido, pode ficar à vontade. Ô, Vânia, Oi? é o Carlos aqui. Boa tarde, Oi, todo Carlos. mundo. Eu Oi, cheguei um Carlos. pouquinho atrasado, mas eu peguei aquela sua parte que você falou da exportação do querosene. Sim. Eu queria saber as regulamentações da ANP para essas exportações, questões de qualidade e tudo mais, elas valem lá para fora também? É assim, a pergunta é boa, né? Na verdade, o Brasil importa o querosene. Nós não estamos exportando, não sei se você entendeu direito. Nós temos que importar o querosene. Então, nós não damos conta de produzir. A Petrobras não consegue produzir todo o querosene que o Brasil usa. Então, a gente importa. Daí, tem um espaço bacana para a gente substituir o querosene de aviação renovável. A gente poderia fazer. Só que o preço acaba ainda sendo um problema, né? Mas essa questão da legislação, isso que você falou é muito importante. Existe isso é uma commodity mundial. Então, toda a legislação brasileira da STM está de acordo
né, com a legislação americana ou mundial, normas europeias, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui em algum momento que eu falei, mas a gente tem as mesmas regulamentações. Eu acho que é por aqui, ó. Quer ver? Onde eu falo? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Nos Estados Unidos, a gente tem a STM. Deixa eu compartilhar aqui. Nos Estados Unidos, a norma que regulamenta é a STM-D 7566. Essa norma, para nós lá do LEC, é um negócio assim que a gente olha toda hora. A Virgínia, que trabalha com querosene de aviação, ela tem isso na mesa dela, você tem um caderno, a gente estuda essa norma direto, a gente acompanha a evolução da norma. Tá? E no Brasil, é a resolução 779 de 2019 da ANP. Pra você ter uma ideia, a ANP mudou essa resolução, ela colocou em audiência pública várias alterações da norma. Quem propôs somos nós, eu e Virgínia. Carol, lá do LEC, a gente estuda e vai lá, olha, não está legal. Por quê? Não é que não está legal, a gente inventa, não. É porque a gente tem que adequar a norma americana. Né? Então, por quê? Imagina você, abastece um combustível aqui no Brasil, chegou um combustível lá de Portugal, Lisboa. Põe aqui, abastece o combustível, ele voa para lá. Né? Ele lá tem que estar em conformidade com a legislação de lá da Europa. Né? Então, é tudo muito organizado e unificado. Daí a importância da gente fazer a certificação e seguir as normas. Aí, por exemplo, se a gente desenvolve um querosene completamente diferente, para ele ser aceito e homologado, conforme esses 7 aqui, isso custa algumas 60 milhões de dólares. Não. Porque você tem de fazer estudo do processo, compatibilidade com as borrachas do avião, compatibilidade com a parte eletrônica do avião, né? Tudo isso para ver se não vai dar problema. Então, são testes muito caros. Né? Então, a gente só pode usar depois que vira, primeiro, que o combustível está homologado. E ele vai seguir, cada combustível desse, se você pegar aqui, tem uma tabela de parâmetros de qualidade. Então, é um negócio mundial. Beleza? Beleza, entendi. Obrigado, viu? Boa pergunta. 2 meses atrás, né, Fanny, nós tivemos problemas aí com combustível fora das especificações que acabou por atacar os motores, não foi? Da aviação, dos aviões, alguma coisa assim, não teve? Na verdade, o que nós tivemos foi problema com a GAV, que é gasolina de aviação. O que a gente falou aqui, eu nem falei da GAV. A GAV, ela é a gasolina de aviação para aviões de pequeno porte. Sabe esses aviões que fazem apaga incêndio, que faz, como é que fala? Como se fosse monomotor. Monomotor, aqueles que fazem, joga defensivos agrícolas, né? Sim. Aqueles aviões, eles usam a gasolina, que é mais leve. E o Brasil só tinha 2 lugares que parou, com essa história da Petrobras, ela deu uma pausa e começou a importar. E ela importou uma gasolina que, quando foi colocada nos aviões brasileiros, começou a vazar. E depois eu posso, vou até usar o material que eu tenho nas minhas aulas. Então começou a vazar, foi um inferno, né? Até suspeita-se que alguém tenha morrido, caiu um avião em São Paulo, o pessoal acha que foi por causa disso, né? E aí o pessoal, então, ficou doido, pegou essa gasolina, nós lá do LEC analisamos, Petrobras analisou, vários lugares, a própria ANP, né? E estava dentro da especificação, Henrique, o problema era esse, que estava dentro da especificação. Sabe, a especificação não falava de teor de aromático baixo. E essa gasolina estava com teor de aromático baixíssimo. E aí não tinha esse parâmetro.
Só que aí, o que que aconteceu? Alguém comentou que esse teor de aromático poderia ser, eu comecei a estudar, e aí a gente desenvolveu um método rapidamente lá no LEC, em 2 dias lá, os meninos lá, Carol e Marcos, a gente fez um por UV, e a gente quantificou, a gente viu, a gente tinha uma gasolina anterior, que estava lá no laboratório, algumas que a gente já tinha feito, e a gente viu que tinha uma diferença muito grande. A gente fez um relatório para a Petrobras contratou o serviço nosso, a BR Distribuidora, né, a própria ANP, e aí a gente mostrou para eles que estava tendo esse problema. Né? Então é isso, né? Então às vezes, você vê que era um negócio assim, ninguém imaginava que poderia ter uma gasolina sem aromático. Né? Uns falam que poderia ser, e o problema seria que os aviões são velhos. Ah, esse negócio aí está até. Esse cara da Petrobras que vai estar nesse evento da semana que vem, O Ricardo? Ricardo Pinto, a gente estava conversando sobre isso, sabe? Há controvérsias sobre esse problema, mas é sempre assim, sempre está tendo problema e a gente sempre está tentando ajudar. Né? E o leque, como o que eu acho assim, o que destaca, que a gente acaba destacando, porque como a gente trabalha com pesquisa, como a gente estuda muito, né? Tem muitos projetos, PRH, não sei o que, você acaba estudando muito. E aí você acaba tendo ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, entendeu? E aí acaba ajudando os caras, né? E isso é bom, porque aí acaba sendo um laboratório que não é só prestar serviço como um robô com uma maquininha, né? Mas é um laboratório que colabora, que faz acontecer, que ajuda. Entendeu? Legal. E aí, pessoal, perguntas? Tem mais alguma pergunta? Acho que alguém dormiu aí. O pessoal está quietinho. Porque eles ficam meio, é muita informação também, né? No começo e tudo. Sim, eu acho que o início, né, como é tudo muito novo, até amadurecer também, É, começar a ter as perguntas, né? ter a intenção, mas é uma área, gente, muito boa, né? Porque é uma área onde tem necessidade, né? O Brasil é estratégico, né? Estratégico para o país. É uma área que tem muito problema. É uma área dinâmica, muda, está sempre aparecendo combustível novo. Então, é um trabalho para o químico maravilhoso, né? E Porque esse é um sonho também para os outros países, né? Muita gente gosta dessa, eu digo lá fora, né? Quando o fato da gente ter sido pioneiro, ter começado com etanol, tem a questão do biodiesel, os teores são mais altos do que no resto do mundo. a A gente é gente, muito corajoso, muito sim, corajoso. Até sim. eu acho que é irresponsável, às vezes, ficar para nós. Ai, ai. Mas a gente tem tudo para dar certo, né? O problema, como você falou no início, né? A gente está vivendo um problema institucional aí que não está apoiando muito esse potencial, né? Que a Ah, gente. mas você fala por causa do governo? Eu acho que eles podem até não apoiar, porque eles não sabem direito o que eles falam, né, gente? Pessoal, assim, que fica falando contra a tecnologia verde, contra o meio ambiente, né? Eles podem até saber de algumas coisas, mas dessas coisas aí, eles não sabem. Então, acaba falando coisas, mas as empresas, hoje, no mundo, eles não ligam para isso, né? Eles ficam fazendo o Brasil pagar mico, né? Pagar mico, porque não, isso é um consenso mundial do que precisa ser feito. Nós temos tarefas, os setores, a gente tem tarefas, setor de aviação, setor de transporte, as multinacionais, a gente participa de fórum, tem para casa. Então não adianta vir governo e falar isso e aquilo outro. Pior que atrapalha, né? Porque o Sim, pessoal acaba que descontinua programas, mexe com a cabeça do povo que é leigo, né? Atrapalha a cabeça do pessoal, é muito manipulado, né? Ô, gente, vocês já viram um filme no Netflix que é sobre a manipulação pelas redes sociais? Eu esqueci o nome do filme, vocês viram isso? Que o próprio pessoal que fez o YouTube,
que fez o Facebook falando que eles estão, sem saber, arrependidos. Vocês viram isso? Como é que é o nome do filme, gente? Não vi, não. Eu tenho que achar aqui, quer ver? E você, eu acho. Ainda não. Eu vi que ele Eu, está no catálogo da eu Netflix. pensei que a Eu não gente. vi, não, mas ela chama O Dilema das Redes. O dilema das redes. Eu estava querendo que a gente fizesse um trabalho em cima desse filme. Aqui, nós, vocês, nós todos. Eu até vi muito rapidamente, meu filho estava ouvindo, assistindo, e eu vi rapidinho, mas ele estava assistindo em inglês. E eu, com inglês, você pega um pouco você perde. Eu falei, isso é tão importante que eu quero assistir na minha língua. Eu vou assistir esse filme em português, porque eu quero pegar tudo para a gente discutir isso aqui, sabe? De uma visão mais crítica, da gente. Acho que é importante, já que eu estou trabalhando com vocês para formar vocês, pessoas especiais, super pessoas, né? Eu estou focada em formar super profissionais, pessoas que tenham conhecimento de muita coisa. Acho que vale a pena. Eu vou ver, Henrique, como é que nós vamos fazer. Ou a gente assiste todo mundo junto, né? Eu não sei se dá para a gente assistir todo mundo junto, quanto tempo ele demora, ou se a gente assiste, cada um vai falar um pouco, a gente combina um dia. Eu não sei se todo mundo tem acesso ao Netflix, pode ser que não tenha, né? Então, quem é que não tem acesso ao Netflix, que não poderia assistir pelo Netflix? Todo mundo tem, né? Parece que sim. Que é Bom, uma coisa que até se não tivesse seria fácil resolver, né? Eu, por exemplo, tenho aqui em casa, poderia emprestar, passar a minha senha, a pessoa assistir, Pois é. e aí ficaria fácil. Deixa eu ver o que Pois é. que... Então, a gente vai planejar, porque é exatamente isso, né? Da gente ver essa questão toda, dessa visão mais crítica dessas questões ambientais e tal. E eu não quero entrar em política, assim, de que a gente faça uma discussão política. Porque, primeiro, quando você assiste o negócio, você já vê que você é uma baita de uma vítima. Todos nós somos vítimas. Né? Todos nós somos vítimas dessa polarização. Então, eu não quero polarizar mais essa questão política, mas eu quero que a gente discuta o conteúdo do filme, né? Mas eu vou combinar com o Henrique aqui como é que nós vamos fazer, né? Para a gente fazer uma discussão, tá? Sobre isso. Eu acho que vale muito a pena. Né? Já que quem trabalha com biocombustíveis, trabalha com energias renováveis, a gente está num ponto crítico, né? Porque tem gente que fala assim, não tem aquecimento global. A Terra é plana, a Terra não é redonda. Porque não sei o que, parece que deu uma doidura no povo, cada um está falando alguma coisa. Então, a gente tem que discutir isso aqui entre a gente, né? Para a gente ter as nossas ideias, né? Porque não são questões políticas, eu não quero discutir política, eu quero discutir técnica, né? Eu acho que isso que é importante. Política, passa político, vai político, entra direita, entra esquerda, nós temos que estar tocando o Brasil. Entra meio, centro, o dinheiro na cueca, o dinheiro fora da cueca, né? Tem de tudo. Nós não podemos ligar. Eu não quero entrar nisso, eu não quero ter um debate político, mas eu acho que a gente precisa discutir as coisas aqui, no grupo mais ciência. Tá bom? Beleza. Então é isso, pessoal. Procurem assistir. Como é que chama o filme, Natália? Quem já puder assistir, vale muito a pena. Né? Chama O Dilema das Redes. Tá na minha listinha para assistir também, tô só enrolando. O Dilema das Redes. E ele foi feito... Vou anotar aqui, para a gente não esquecer. Vale muito a pena. Vamos ver se vocês conseguirem, assistam. Você sai de lá até mexido. Você fala, caramba, como é que eu sou idiota? Né? Como é que eu caio nessa?
mas todo mundo caiu. Né? Mas é isso então, pessoal, já que ninguém tem nada para falar mais, para perguntar, eu vou agradecer a atenção de vocês, vou desligar, porque eu tenho um monte de aula para gravar e postar ainda hoje. Tá Vânia, bom? nós temos que conversar, hein? Temos que conversar. Você tá Depois eu fugindo. vou... Não, eu vou descansar um pouquinho aqui, um Tá. pouco de falar, Henrique. Tá. Depois a gente volta a conversar. Hoje eu já tive aula, já dei aula, participei de reunião, né? Eu vi que você queria me chamar para uma aula sua. Cedinho. Eu estava dando aula e o Henrique apareceu a carinha dele. Henrique, você está me chamando? No meio da minha aula. Foi você que me chamou. Mas é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchauzinho, Vânia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Bom Vânia. final Tchau, de pessoal. semana. Obrigada. Tchauzinho, Bom fim de gente. semana para Tchau. todos. Tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Ah, vamos parar aqui a gravação, parou? Tem que parar, hein? Deixa eu ver aqui como é que eu. Eu acho que é o que para.